Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Michael. Estamos começando mais um vídeo da TechVolts Tutoriais. Para quem assistiu ou não assistiu o primeiro vídeo, esse é o nosso curso de C Sharp. Hoje nós vamos começar com o Visual Studio 2013. Sem mais delongas, vamos começar. Aqui, pessoal, estamos com o Visual Studio aberto. Visual Studio Ultimate 2013. Para criarmos um novo projeto, clicamos em New Project, ou aqui File, New Project. Ele vai estar abrindo essa tela para a criação do projeto. Aqui no canto esquerdo, nós temos as linguagens que o Visual Studio suporta, as linguagens que o Visual Studio trabalha. Temos aqui o C Sharp, que é o que a gente vai estar utilizando. Temos C++, F Sharp, JavaScript, enfim. Nós vamos estar usando C Sharp e vamos estar clicando aqui em Windows Forms Application, que é o método que a gente vai estar utilizando. Aqui tem outros métodos para quem desenvolve ASP.NET, por exemplo. Nós estaremos clicando aqui em Windows Forms Application. Aqui em Name, pessoal, vamos colocar o nome do projeto. No nome do projeto não pode conter caracteres especiais nem espaços. Então, por padrão, nós começamos o nome do projeto com letra maiúscula. Então vamos colocar projeto iniciantes. E todas as outras palavras com a primeira letra maiúscula, certo? Sem espaços. E aqui ele dá o local onde o projeto estará sendo salvo. Por padrão, o Visual Studio salva dentro da pasta Projects em Visual Studio 2013 em documentos, por padrão. Eu vou estar salvando o meu aqui mesmo, mas vocês podem estar selecionando aí onde quiserem, não vai fazer diferença, tá certo? Podemos clicar em OK e o Visual Studio vai gerar o nosso projeto pra gente, certo? Então o Visual Studio ele traz aqui pra gente um formulário inicial e eu vou estar explicando agora o básico aqui do Visual Studio para vocês, tá certo? Aqui na Solution Explorer nós vamos ter os arquivos do nosso projeto. Aqui então está o nosso formulário, o program.cs, que é o arquivo de execução, mais para frente a gente vai estar falando sobre ele. Aqui embaixo nós temos as propriedades, aqui ó, as propriedades do projeto. Então você clica em alguma coisa e aqui nas propriedades vai ter, por exemplo, texto, tamanho, enfim, várias propriedades para estar sendo alteradas, tá certo? Aqui nós temos o botão Start. O botão Start, ele salva todo o projeto e executa. Se você quiser só salvar, tem aqui o disquete ou o Ctrl S, o atalho. Então vamos rodar ele aqui pela primeira vez, só para que a gente possa ver como ele vai aparecer. Aqui está o nosso formulário. Para pausar a execução, vocês podem estar clicando aqui no fechar do formulário, ou vindo aqui no Visual Studio e apertando Shift F5, ele já para a execução, tá certo? Lembrando, pessoal, que no nosso curso nós vamos estar primeiramente aprendendo algumas ferramentas, como utilizar, vendo a parte visual, e depois nós vamos fazer um projeto no fim com conexão do banco de dados, certo? Então em cada aula eu vou ensinando 1, 2, 3 tópicos, sei lá quantos couberem aí em uma aula, e no fim nós fazemos um sistema com o que a gente aprendeu, certo? Então nesse primeiro exemplo, vamos aqui estar com o nosso formulário selecionado. Aqui na propriedade text, nós mudamos o texto que aparece aqui, ó, na borda do formulário, tá certo? Vamos estar alterando aqui para aula 1 C Sharp. Aula 1 C Sharp. Ele vai ter alterado aqui, como vocês puderam ver. Vamos estar alterando também o name do formulário. É importante que tudo que a gente coloque, tudo que a gente adicione no nosso projeto, a gente já altere o nome na hora, porque senão ele vai ficar com o nome padrão
e aí acaba ficando difícil de localizar depois, certo? Então aqui o name desse formulário, vamos colocar FRM principal. Galera, isso é uma prática de programação para identificar um componente, fazer a abreviação minúscula dele, então formulário FRM e principal com a primeira letra maiúscula, que vai ser o nosso formulário principal, tá certo? Então alteramos o nome dele e agora nós vamos adicionar alguns componentes. Aqui arrastando você pode estar alterando a largura, o tamanho do formulário, tá? E aqui nós podemos clicar na Toolbox para adicionar os componentes no nosso projeto, tá certo? Vou fechar aqui só para vocês verem. Caso a Toolbox não esteja aparecendo, se aqui não estiver aparecendo a Toolbox, aqui em View, vocês clicam aqui em Toolbox. Aí ela volta a aparecer, certo? Beleza. Para a gente começar aqui, vamos fazer o Olá Mundo, né? Vocês já devem saber, toda a programação que você vai estar aprendendo, é obrigatório você fazer o Olá Mundo, porque senão você não vai conseguir aprender essa linguagem de programação, tá certo? É claro que é só uma lenda, mas a gente já vai estar fazendo ela por via das dúvidas, né? Então vamos adicionar aqui uma label. Como eu disse, vamos alterar o nome dela. Então por ser label, vamos abreviar LBL e vamos colocar aqui Olá Mundo. LBL Olá Mundo vai ser o name dela, tá certo? E no text, iremos remover o texto. Vamos iniciar ela sem texto. Clique e selecione aqui se quiser achar ela aqui. Reposicionar. Tá aqui a nossa label. Vamos voltar na nossa toolbox. Adicionar um text box. Adicionar um text box aqui. Vamos alterar o name do text box aqui. Vamos colocar txt nome. Voltar na toolbox. Colocar uma outra label. Aqui. Vamos alterar o texto desta label e colocar digite seu nome. Digite seu nome. Aqui é a text box. E vamos estar adicionando um button. Um botão aqui. Vamos na toolbox. Aqui. O nosso botão. Vamos diminuir aqui. Aumentar o tamanho. Já nossa labelzinha está aqui. Vou colocar ela aqui do lado. Tá certo. Então aqui no botão, vamos alterar o texto dele para... vamos colocar OK. E beleza, pessoal. Aqui no Windows Forms Application, pessoal, quando nós queremos alterar o código de algum objeto, algum evento, enfim, nós podemos clicar duas vezes onde nós queremos alterar, certo? Então aqui vamos estar dando dois cliques no botão OK e ele vai estar indo para o código do botão. Então esse evento aqui é quando o usuário, no caso vocês que vão estar digitando, quando clicar no botão, ele executa as linhas de código que estiverem entre as chaves, tá certo? O que nós vamos fazer neste primeiro exemplo? Vamos receber na nossa label LBL Olá Mundo .text
ou seja, nós vamos alterar o texto da nossa label. Recebe, um sinal de igual significa atribuição, ou seja, essa label vai estar recebendo o que vier depois do igual. Recebe, vamos colocar aqui entre aspas, eu me chamo, vamos dar um espaço. Vamos colocar aqui o sinal de mais, ou seja, vamos concatenar o texto e vamos colocar o nosso txt nome ponto text, ou seja, o texto que tiver sido digitado lá no nosso text box, certo? Outro mais, para terminarmos, eu vou colocar aqui e eu sou programador. Eu me chamo, aí vai aparecer o que tiver digitado no text box, e eu sou programador, certo? Então isso é o texto que vai aparecer na nossa label e nós vamos estar criando uma caixa de texto que vai aparecer na tela. Para a gente criar uma caixa de texto, nós digitamos aqui message box, ou pode estar dando aqui apenas digitando mb tab, o Visual Studio já preenche pra gente, tá certo? Message box é a mensagem, uma caixa, né, box, caixa de mensagem que aparece na tela do usuário, certo? E aqui no texto nós vamos colocar olá mundo. Mais pra frente nós vamos estar configurando a mensagem box, tá certo, pessoal? Mas aqui só para iniciar. Então já configuramos aqui o texto que vai ir para nossa label e a caixa de mensagem que vai aparecer na tela. Vamos aqui executar o nosso projeto, certo? Aqui está o nosso formulário. E aí, ó, digite seu nome. Michael. Clicamos em OK. Ó, aparece aqui a caixa de texto na tela. Olá, mundo. E aqui na label, o texto que a gente programou lá. Eu me chamo Michael e eu sou programador. Ficou um pouquinho cortado aqui. Só aumentar aqui um pouco o nosso formulário. Beleza. Michael. Aí. Eu me chamo Michael e sou programador. Tá certo? Então, galera, essa foi a nossa primeira aula. Bem básica, bem tranquila. Só pra gente ter a nossa primeira interação com o C Sharp. Tá certo? Então, pessoal, divulguem o nosso curso que vai estar vindo bem bacana. Novas aulas todos os domingos. Então se inscrevam no canal, divulguem, curtam os nossos vídeos, tá certo? Então, forte abraço e até a próxima aula.